Com alegria que aqui nos encontramos, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade renovada. Estamos todos nós aqui preocupados com as coisas espirituais. Isso é que está valendo, né? E isso é que nós vamos ter depois o retorno através do aprendizado. Vamos daqui a pouquinho começar a vivência disso aí. Isso aí é que está valendo. Hoje nós contamos com a nossa irmã Sueli. E vamos, aquele nosso momento de interiorização, de harmonização, para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, aonde viemos buscar o aprendizado que nos traz as respostas a tantos porquês. Abençoa-nos, Senhor, e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Uma boa noite a todos nós, essa noite típica de inverno friburguense, né? Com frio, e eu adoro. Eu gosto muito, mas pena que tem tão pouquinho, né? Assim, até um parente meu veio esse fim de semana para Friburgo, ele tem horror a frio, mas a esposa gosta. Aí eu ainda falei com ele, falei assim, olha, é a melhor época para vir para Friburgo. Ele, Deus me livre, você quer o quê? Que eu vire picolé nessa cidade aqui? Eu tô indo embora. Eu falei, olha, eu fico com o maior prazer aqui no inverno, se eu estivesse longe, aí sim eu correria para cá nesse friozinho que eu acho muito bom. Bem, nós estamos aqui para desenvolver alguns conceitos da doutrina, aprender o Espiritismo para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades e responder também questionamentos, né? O tempo todo a gente está aí fazendo alguns questionamentos a respeito do que acontece aí ou na nossa vida, ou na vida dos nossos conhecidos, na sociedade. Então hoje a gente pensou em abordar a violência e a crueldade. Da onde vem isso? Por que isso? Como é que a gente lida com isso, né? O que pode provocar? Porque a gente está vivendo momentos muito difíceis, de muita violência. A gente tem medo de ligar o noticiário ou ouvir um noticiário porque a gente pensa que já ouviu tudo e ouve uma coisa mais triste ainda. Né? E são coisas que a gente não sabe como explicar, como é que pode, né? Esses protestos, gente, uma coisa horrorosa, entraram agora, né? O último foi numa agência de carros, tinha uma semana a agência de carro, entraram, quebraram todos os carros, uma coisa pavorosa. A gente fica olhando aquilo, aí a gente lembra de alguns filmes que já assistiu no tempo dos bárbaros, né? Conan, eu vi esse filme, aquela coisa terrível, né? Aquelas guerras horrorosas, aquela coisa sangrenta e o próprio Coliseu, né? Aquelas festas que eles faziam, jogando lá os cristãos lá aos leões e os gladiadores, se matando ali e todo mundo aplaudindo, aquilo era um evento, né? Então a gente fica imaginando o que mudou, né? Aparentemente, muito pouco ou nada, quase. Né? Parece que a gente está ainda envolvido aí nessa onda de violência, de crueldade, criminalidade. A gente tem até medo de sair de casa, né? Mas a onda crescente de violência que se espalha por toda a Terra está assumindo, não resta dúvida, assim, proporções catastróficas no mundo, não é só aqui no Brasil, né? Em todo lugar. E são coisas que, assim, de consequência imprevisível, porque não dá para a gente imaginar o que pode advir daquilo tudo ali, né? Exigindo de todas as pessoas, assim, momentos de reflexão sobre a sua própria conduta, né? Porque até mesmo quando a gente vê uma coisa triste, quando a gente olha isso, a gente fica imaginando, né, como aquela pessoa é capaz de fazer aquilo ali, e a gente tem que refletir, será que eu não seria? Né? Não sei, depende da situação,
né? Atitudes individuais ou coletivas dão testemunho de barbárie, como se a loucura se abatesse sobre as mentes. Parece uma coisa assim, né? Em particular, manifestando-se mais intensamente na juventude inexperiente. A gente vê muito jovem envolvido, né, nessas situações, em proporções assim que a gente não consegue nem imaginar. Aí vem sociólogos, educadores, religiosos, psicólogos, médicos, todo mundo preocupado, né, para ver se consegue acabar ou pelo menos diminuir aí, né, a delinquência, especialmente a crueldade e a violência dentro, né, dessas manifestações que a gente vê horríveis. As pessoas não acreditam, né, quando vê aquilo acontecendo, principalmente em campos de futebol, espancando o outro, batendo, a criatura já está no chão, quase morta, e eles estão batendo, pisando. A gente fica imaginando o que é isso, o que pode gerar uma situação assim, né, de tanta crueldade, de tanta violência. E aí aprofundam-se em pesquisas, métodos, improvisam soluções aí, experimentam, né, algo e que quase nunca dá certo, não conseguem bons resultados quando não pioram as coisas, né? Quando não colocam meios ou leis que pioram a situação, né? Eu me lembro que antigamente eu trabalhei, né, assim, com um jovem, com um adolescente, muitos anos em escolas e tudo. O professor ainda tinha um pouco de autoridade naquela época para chamar a atenção de um aluno, para falar com ele. Hoje, eu não estou mais, tem bastante tempo que eu não estou mais na ativa, mas eu tenho amigas que estão, ela falou, olha, você não pode abrir a boca para chamar a atenção, você não pode fazer nada. Ver a coisa acontecer e tem que ficar quieto. Não tem, eles não respeitam, partem para cima de você, é uma coisa assim terrível, né? E a gente perdeu realmente, nem os pais hoje em dia têm, né? Praticamente autoridade com algumas, com uma faixa etária aí complicada, né? Os milênios de cultura e civilização parece que em nada contribuíram a benefício do homem. Tem hora que a gente pensa que está pior. Não está, não. Porque a evolução é uma lei divina. Pior não está. Mas a situação está muito difícil, está muito complicada. Deixa, todas as vezes, né, que a gente deixa a nossa paixão subir a cabeça, né, intoxicado por uma violência assim, generalizada, deixa que a emoção desça ao estado primitivo, deixando então que a sensação suba à inteligência. E aí enlouquece a pessoa, né? A gente perde as rédeas do nosso controle. Quais são, então, as causas, né, dessa atual onda de criminalidade? Sempre teve, claro que agora a mídia põe tudo dentro da casa da gente, no momento que acontece, sempre teve. Mas o que a gente pode atribuir? Porque a gente está evoluindo, né? O mundo está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, mas parece que isso aí não melhora, né, essa situação, tanto no campo individual como no campo coletivo, né? Tanto no campo individual quanto no coletivo a gente vê a presença ainda desse instinto assim tão sério, né, de crueldade, de violência. Bem, para começar, a gente não pode esquecer que nós estamos num planeta de provação e expiação. É um planeta atrasado, é o segundo na ordem, antes dele é o primitivo. Então, se ele é de provação e expiação, quem nasce aqui? Quem precisa expiar ou provar, mais expiação. E quem tem que expiar, quem tem que resgatar, consertar erro, é quem errou. Então, não são espíritos bons, não são espíritos que estão acima das inferioridades, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, do ciúme, da inveja, né? E movido, tudo isso aí, alimentado pelos interesses próprios. Essa é o nosso nível de evolução. Então, a gente não pode esquecer que a gente está num planeta que apresenta
variados níveis evolutivos, desde o pior deles até um bom espírito. Então, nós vamos desde um espírito extremamente cruel, né, a um bom espírito que vive para fazer caridade, né, que é compassivo, que é uma pessoa solidária, caridosa. Então, nós temos aí nesse meio, aí, nesse caminho, manifestações de todos os níveis evolutivos aqui na Terra. Então, partindo desse princípio, já não nos surpreende tanto, não é? Ainda se deixam levar pelas suas inferioridades, apresentando comportamentos desrespeitosos, comportamentos imorais. Isso é próprio de um planeta como esse nosso, de provação e expiação. A agressividade, a tendência para resolver problemas apelando pela força, é bem própria ainda da natureza humana, de todos nós que aqui estamos. E evidenciar seu profundo atraso moral, embora possam apresentar um grande desenvolvimento intelectual. Mas aprendemos também com o Espiritismo que o desenvolvimento moral e intelectual não caminham juntos, né? Eles, um decorre do outro, simples, né? O desenvolvimento moral decorre do intelectual, porque o desenvolvimento moral é o bom uso do livre-arbítrio que leva ao desenvolvimento moral. E ninguém pode escolher se não conhecer. Então, o desenvolvimento da inteligência, ele chega primeiro. E com ele, né, ele vai puxando aí o desenvolvimento moral. Mas muitas vezes demora. Né? E nós vemos pessoas extremamente intelectualizadas, desenvolvidas, inteligentes, muito pouco moralizadas. O que vemos prevalecer é a lei do mais forte nessa sociedade terrena, né, que a gente tem aqui. É a lei do mais forte, transformada em fator de autoafirmação tanto para governos quanto para indivíduos. Com tal desrespeito pela ordem e pelo direito, que concordamos com as palavras de Rui Barbosa. Já trouxe várias vezes isso para cá, né? Ó, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Quem falou isso é o Rui Barbosa. E ó, tenha tempo, parece que é para hoje, né? Então a gente vai vendo que essa evolução, essa caminhada aí é lenta, né? Para ver se diminui aí essa questão da criminalidade. Nós vemos, né, a gente vê muito na sociedade em que a gente vive, né, no nosso país, aqui onde nós estamos, imperando a lei de Gerson. Coitado do Gerson, ele foi tão infeliz quando ele falou isso, ele ficou marcado, né, com a lei do Gerson, jogador de futebol, que é importante levar vantagem. Ele falou isso assim, talvez, dentro lá da atividade dele, e acabou ficando com essa marca aí, né? Infelizmente, a maioria gosta de levar vantagem em tudo. Né? Só que nós esquecemos que quando alguém leva vantagem, outro está levando desvantagem. Mas a gente só lembra disso quando somos nós a levar desvantagem. Né? Aí a gente vê que não está certo. De muitas causas vêm as consequências calamitosas desse estado sociomoral em que nós nos encontramos. Relacionamos aqui um pouquinho, mas isso é muito maior. Só para a gente analisar, aí, causas importantes. Entre tantas outras, nós vemos as guerras, né? As guerras, porque condiciona o homem a técnica da matança desenfreada. Isso acontece na guerra. Não é uma matança desenfreada e selvagem também. Atormentado pelo medo contínuo, né, daqueles que estão ali na frente, né, no fronte, submetido à insegurança, incerteza e angústia, né, que disso tudo aí resulta,
adestrado para matar antes de examinar, matar antes e examinar depois, a fim de se poupar, né? A fim de poupar a si mesmo. Ingerindo drogas para sustentar-se, estimular sensações, aniquilar sentimentos, senão a pessoa não aguenta. Pois é. E depois, como é que fica isso? Quantos jovens são mandados o tempo todo, né, para esses lugares bélicos? Para quê? Há quem diga, né, eles costumam dizer que é para desarmar as superpotências. Então você manda guerra para desarmar a guerra. Pô, isso é uma coisa que não faz o menor sentido. E essas pessoas, elas ficam com sequelas permanentes. Elas não conseguem se socializar numa grande maioria, elas não conseguem voltar à atividade normal, constantemente atormentadas e surtam, né? Surtam. De vez em quando a gente ouve falar que alguém pegou uma arma e saiu matando, quando vai ver, né, isso lá pelos Estados Unidos, a gente ouve muito isso, quando vai ver, era um oficial da Força Armada, não sei o quê, surta. Isso aí é uma das causas, né, que provoca realmente isso. Aonde tem muita guerra, a gente vê as crianças, elas já são, antes delas aprenderem qualquer coisa, elas já aprendem a manipular uma arma e a conhecer o inimigo, para poder acabar com ele. Então, isso já está ali, sabe, inserido assim na cultura. Outra coisa, injustiça social. Isso aí a gente panha para cá, né? Não, porque aqui a gente não tem essa coisa das guerras, mas injustiça social a gente tem muito. Então, vamos analisar. A gente fica assim, mas isso sempre teve, tem em qualquer lugar? Sim, tem. Mas não é porque sempre teve que tem que continuar tendo. Não é porque a gente nasceu com alguns probleminhas morais que a gente tem que morrer com esses probleminhas morais. A gente nasceu para melhorar, para evoluir. Para isso, o objetivo da encarnação é a evolução da alma. Então, essas coisas, não é porque elas sempre existiram que elas têm que continuar existindo. Então, tem que se fazer algo para melhorar a situação. Então, vamos ver, olha, presente em diversas classes humanas, onde os menos favorecidos são sempre subjugados a posições subalternas, ainda que preparados, ainda que qualificados, mas se eles não são favorecidos, se eles não têm influência, eles não são aproveitados, muitas vezes outros, muito menos capacitados, tomam o lugar deles, que se qualificaram, mas porque não têm influência, não têm onde recorrer, né? Então, aí acabam sendo subjugados a posições subalternas, mal remunerados, ou até mesmo explorados sem nenhum salário. A gente ainda tem trabalho escravo, né? Aí na nossa região, lá fora também, como tem, né? Lá pela China, como tem. Mas isso aí é aquela questão, convém aos interesses de um grupo, né? Então, vai ficando, né? Subnutridos, abandonados, obrigados muitas vezes a viver numa condição subhumana, na mais penosa miséria econômica, de onde se originam enfermidades orgânicas e psíquicas gerando ódios, brutalidades, sevícias, nos quais se desarticulam aí, na pessoa, os padrões de sentimento, substituindo-os por frieza emocional. É isso que a injustiça social causa, né? Então, a gente tem que aprender também a pensar e não ficar criticando, a se colocar no lugar de uma pessoa que vive numa condição dessa. Será que nós também não faríamos, às vezes, não entraríamos aí num grupo de atitudes indignas? Não sei, né? Não sabemos. Porque somos espíritos ainda cheios das inferioridades todas. Então, será que a gente reagiria bem? Não é? Aquele filho que está na nossa casa, que é acariciado, amado, preparado, orientado, educado, será que se ele não tivesse na nossa casa, ele nascesse numa condição assim, será que ele não demandaria para o crime? São questionamentos, será? Pode ser que não, e a gente vai ver, esse pode ser que não, ou pode ser que sim. Aristóteles, na sua República, ele preceituava que o homem, para ser virtuoso,
necessita possuir alguns bens do espírito, do corpo e das coisas exteriores, sem os quais germes criminógenos poderiam levá-lo ao desequilíbrio. Tudo isso, daqui a pouco a gente vai ver no contexto da evolução espiritual, né? Mas que pode. A criatura já está no mundo de provação e expiação, não é um bom espírito ainda é um espírito devedor, ainda é um espírito bastante inferiorizado. Ele se encontra numa situação total de penúria e miserabilidade. Ele pode entrar para um grupo de crime? Pode. A gente tem visto muito isso acontecer. Outro item. Famílias ausentes e negligentes com as suas responsabilidades. Isso a gente está vendo muito hoje em dia, né? Abastadas ou não essas famílias, né? Elas podem ter muito poder aquisitivo ou não, falham ao isentar-se dos deveres com aqueles que estão sob a sua guarda, transferindo-os para outras pessoas que nem sempre estão qualificadas, dando exemplos de atitudes indignas, com desprezo às leis e costumes, impondo seus caprichos como normas aceitas e convenientes, sobre as quais baseiam o seu próprio comportamento, agindo de maneira desprezível, apesar da aparência respeitável. Isso ocorre muito hoje em dia, né? O poder, a riqueza, sei lá, o que sobe aí a cabeça. E as crianças, os jovens estão ficando muito sem orientação e vendo muito exemplo ruim dentro de casa. A didática é um exemplo vivo. Estão vendo muita coisa triste dentro de casa. Eu me lembro que quando meu filho estava estudando, ele estava fazendo, não sei se já estava no médio ou ainda estava no fundamental, nós recebemos uma comunicação da escola para fazer que teria uma reunião de pais para aquela turma, né? E ele estava nessa turma. Aí, na hora da reunião, os pais foram convocados, a turma estava dando muito problema, né, na escola. Aí a coordenadora falou assim, olha, o que a gente ouve de alguns alunos aqui, quando a professora entrega uma prova com uma nota baixa, é o seguinte, que ele fala às vezes, professor, olha aqui, professora, eu não quero esta nota, não quero, porque você é minha empregada, porque o meu pai paga esta reticência de escola para você me ensinar. Se eu estou com essa nota horrível, é porque você não está fazendo o seu trabalho bem feito, assim mesmo. Então, eu não quero isso aqui. Aí, a gente... Olha, essa escola não tinha... O mais pobres lá eram os meus, eu acho, porque não tinha, não. Então, eram alunos que tinham pais que, pelo menos, tinham condições de orientar filhos. Ora, será que essa criança não ouviu isso em casa? Pode ter ouvido, porque eu sei de casos, até com conhecidos meus, que falavam assim, tem mais é que ensinar e dar boa nota, porque está ganhando muito, sabe? Então, uma coisa assim, a gente fica imaginando como que isso partindo de família, dos pais, como é que pode? Não é? Não dão, não orientam, então o que podem esperar? Porque a gente não sabe a qualidade do espírito que está ali encarnado nos nossos filhos, não. A gente não sabe, não, podem não ser... Lá nenhum São Francisco de Assis, não. Então, a gente tem que cuidar, tem que orientar, não pode dar esse tipo de exemplo, né? E brigas demais, muitas agressões dentro de casa. A criança vai vendo, vai aprendendo, ela vai sendo orientada dessa forma. Não é? Muitos vícios dentro da casa. Então, a gente está, infelizmente, com uma família aí muito em decadência. É muito triste isso, né? Não estamos vendo, assim, muitas preocupações, né, de algumas famílias com isso. Educadores despreparados. Isso é outro problema muito sério. Se a gente pensar na responsabilidade de um educador que está ali com aquela criança, com aquele jovenzinho, muito mais tempo, às vezes, do que ele passa com os pais, com a família. E se eles não tiverem hábitos, né, bons,
se eles não forem moralizados, é uma faixa etária ali, né, que pega ali, não digo nem na parte da infância, mas ali a adolescência, extremamente perigosa. Onde os valores dessa alma estão despertando. Pode ser que ele não traga bons valores, ele precisa encontrá-los aqui, para que ele possa comparar com o que ele traz, e aí então ele vai tomar as decisões, numa época em que o espírito está despertando para as suas realidades aqui. Porque na primeira, segunda e terceira infância, o espírito está muito dependente ainda, ele está recebendo os valores da casa, mas na adolescência ele tem que receber para que na adolescência ele possa fazer essa comparação. Então os professores atuam muito nisso, né? Não podem substituir a família, mas passam muito tempo com os seus alunos, as suas ideias, e são formadores de ideias. Essa é a verdade. Professores são formadores de ideias. Eu falo com experiência, eu 35 anos nessa atividade. Professores são formadores de ideias. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E num país que a gente tem, que não se preocupa com a educação, que não valoriza, às vezes ele é até bem intencionado, mas ele não pode dar atenção devida, porque tem que trabalhar em 3, 4 lugares, larga para lá. A família já não está se importando, eles também largam e vai ficando assim, né? Então aquela alma encarnada, ela encontra muita dificuldade dela formar a sua personalidade, para ela se desenvolver, né? Contribui aí para, muitas vezes, uma delinquência juvenil. A gente está vendo isso também na mídia. As salas de aula com alunos brigando, rolando no chão e o professor do lado. Muitas vezes aplaudindo aquilo ali. Eu já vi, eu não vi um só não, vi vários filmes assim. Ou o professor se atracando com o aluno dentro de sala de aula, brigando os dois, isso é um absurdo. Onde já se viu uma coisa dessa? Né? Claro, eu estava até conversando com o Ângelo aqui no início, eu estudei numa escola, era espírita, tinha aqui em Friburgo o Instituto Lúcia, ela também. Quando o professor entrava na sala, a gente ficava em pé, a gente levantava. Hoje em dia, eles mandam a gente voltar, é capaz de jogar uma cadeira em cima da gente, na hora que entrar. Então, tá complicado, e a gente está vendo muita coisa, muito pouco, né, sendo feito nessa área aí, pelo contrário, fazendo pior, né? Outra situação, falência das implicações morais e da ética religiosa, de todas elas, não vamos criticar nenhuma em especial, porque a gente encontra problemas em todas elas, porque elas são constituídas de pessoas, né? Mas principalmente aquelas que vêm de muito longe, formando também ideias aí, depois de tantas proibições a todos os processos evolutivos, que isso não é novidade para ninguém, não sou eu que estou falando, nem mal, nem nada, que isso está na história, é só ir lá e buscar, né? Depois de tanta proibição a todos os processos evolutivos, ficaram ultrapassados. Aí tiveram que abrir. Aí é aquela questão, foi problema, né? Começaram a acontecer coisas que não deveriam acontecer, com uma abertura repentina, né? Sem muitos planos, sentindo necessidade da atualização para a sobrevivência, saltando então da proibição para o acompliciamento e acomodação de valores, né, de falsos valores novos, não comprovados pela qualidade do seu conteúdo. Então isso gerou muito ceticismo, isso expulsou muita gente das religiões, né? Muita gente, porque aquela questão, quando você acredita num fato, que depois você vê aquilo ser derrubado, e quando você vai para a história, você vê que era assim porque havia interesses, aí isso acaba com esse sentimento de religião das pessoas, e elas não querem nem ouvir falar isso, né? Voltaire, por exemplo, ele tinha horror à religião, Ele tinha horror de gente com religião, ele não suportava. Agora, ele era deísta, ele acreditava em Deus. E ele dizia, se Deus não existisse, teria que ser inventado.
Então ele não acreditava, era nessa coisa cheia de interesse, mesclada de interesse material, o que não é o objetivo das religiões. Né? Então isso também provocou muita violência, porque as pessoas começaram a perder esse sentimento aí de religiosidade. Toynbee é um escritor inglês, ele fala muito sobre isso, que as pessoas perderam, ficou um vácuo religioso aí, né? Ficou um vácuo entre aquela religião e aquilo que não se encontrava. Ele fala muito sobre isso no seu livro Estudos de História. Além disso, os distúrbios ainda orgânicos, as sequelas de enfermidades várias, os traumatismos ocasionados por golpes e quedas, são outra fonte de desarranjos do discernimento, ensejando a fácil eclosão da violência e da agressividade. A ciência diz o seguinte: o lobo frontal é responsável pelo nosso temperamento, nossa relação com as pessoas, nosso jeito de ser. É o que nos faz indivíduos ímpares, a parte mais sofisticada do cérebro, diz o neurologista John Hodgkin, que estuda muito essa parte, né, o órbito frontal. Qualquer lesão ali pode fazer que uma pessoa responsável, uma pessoa tranquila, se torne irresponsável, agressiva, violenta. Aí a gente fica se perguntando, mas é possível? Então isso é uma qualidade do corpo? Uma qualidade de uma área do cérebro? Claro que não. Vamos acompanhar aqui a orientação dos espíritos, né? Então, esse neurologista continua afirmando, dentro da ciência, que uma lesão nesta área pode trazer grandes problemas comportamentais. O neurologista contou um caso, esse mesmo, né, John Hodgkin, ele contou um caso de um senhor chamado Dick, que contraiu uma doença que está destruindo essa parte do seu cérebro, o lobo frontal, e começou a apresentar drástica mudança de personalidade. A mulher dele, inclusive, dando esse depoimento, ela disse que depois da doença, ele perdeu a noção do que pode magoar as pessoas. Passou a ser inconveniente e não dá a menor importância para isso. Não liga para isso, não quer nem saber se está ofendendo, se está magoando, se não está, não quer saber. Então, olha só que coisa, né, complicada isso. E o impressionante é que o mesmo mal, né, a mesma doença que está destruindo esse lobo frontal, que deu a ele essa característica ruim aí, mudou o seu comportamento, fez que, de repente, esse senhor se tornasse super criativo. Da noite para o dia, ele passou a pintar como um artista profissional. Aí lá vem o neurologista Dr. Hodgkin explicando o seguinte: acho, eles em termos de cabeça, cérebro, eles acham, certeza não tem nenhuma, né? Acho que devemos pensar no cérebro como um conjunto de módulos interativos. Provavelmente havia em Dick um módulo responsável pela censura, que o inibia. Olha só, palavras do neurologia, que o inibia. Quer dizer, ele tinha esse comportamento, ele era assim, mas alguma coisa no cérebro inibia isso. Isso foi ótimo. Quando eu li esse que o inibia, eu adorei. Ele não, com certeza ele não falou isso com o pensamento que eu estou tendo, mas ele disse que o inibia. E que foi destruído pela doença, liberando então esse módulo da criatividade. Se inibia, é porque ele era assim. Não é o lobo frontal, não é o órbito frontal que dá essa característica de bonzinho, que dava a ele a característica de bonzinho que ele era. Não. Apenas essa parte, ela funciona como um freio, como um limitador. Da mesma maneira que nós precisamos de vistas boas, né, de tudo estar certinho para a gente enxergar, o mesmo com o ouvido.
Então, né, com tudo, com o olfato, com todos o nosso senso, né, com tudo isso, os nossos sentidos, também nós precisamos de órgãos, da mesma maneira que a gente precisa do olho para enxergar, a casa mental, a mente, tem uma casa mental, que é o cérebro. Ali nós temos compartimentos, com cada um com a sua atividade, nos auxiliando, nos ajudando a vencer as dificuldades, a vencer as inferioridades. E esse freio, né, essa limitação, é uma ajuda que a alma possui para que, tendo um bom comportamento, ela possa se melhorar mais rapidamente. É um auxílio. O nosso corpo é um grande auxílio na evolução espiritual. Do jeito que ele é, muitas pessoas, desde determinadas coisas, deixam de errar muito por causa do corpo. Ele é o freio. Imaginemos uma pessoa que não pode beber nada, né, que não pode realmente, porque ela tem uma fragilidade muito grande na área do fígado. Ela não pode, senão ela ou morre ou passa muito mal. Então ela vai se limitando, vai se freando. Isso aí não é por acaso, não. Isso é um freio, porque deve ter sido um espírito que em outras oportunidades de vida, em outras encarnações, era muito cheio de vícios, né, do alcoolismo, por exemplo. Então agora ele veio com um corpo já lesionado por causa do perispírito, que já levou essas lesões e imprimiu no corpo físico aí imprimiu, com o espírito imprimiu no corpo físico, e ele veio com esse problema. Então, olha, nessa encarnação, com certeza esse vício ele não vai ter, porque ele vai morrer. Então, ele vai se freando, ele vai se educando, se moldando. Então, o corpo físico, ele tem esse objetivo de ser um instrumento para que a alma se manifeste no mundo material e possa operar a sua evolução. Então, esse neurologista, ele quando disse isso, não imagina a verdade que ele estava dizendo, sem ser um estudioso aí da doutrina espírita. Outro caso interessante foi relatado pelo neurologista português radicado nos Estados Unidos, Antônio Damasio. Ele diz o seguinte: ele estudou o comportamento de bebês, né, crianças até 1 ano e meio de idade que haviam sofrido lesões nessa área, né, na mesma região do cérebro, que é o órbito frontal. E ele disse que quando eles crescidos, eles se tornaram relapsos, passaram a roubar e a abusar fisicamente dos outros. Enquanto eles estavam na dependência, eles estavam tendo um limite. Quando eles ficaram crescidos e por conta própria, eles passaram a fazer assim, a agir dessa maneira. Quer dizer, eles não tinham, né, a lesão provocou a perda daquela região que freava essas tendências que a alma trouxe, que são próprias da alma. A primeira comprovação científica sobre a perda dos modos devido a um trauma craniano, sobre a pessoa se tornar violenta e cruel por causa de um trauma craniano, foi com o ferroviário americano Phineas Gage. Em 1848, ele foi o primeiro a ser estudado, né? Em um acidente, ele teve uma barra de ferro na sua cabeça, atravessando do seu queixo e saiu pelo topo da cabeça. E ele ficou, então, minutos desacordado e levantou-se para espanto de todos. Depois recuperou-se por completo, fisicamente. Mas nunca mais foi aquele funcionário modelo que ele era. Era muito bom. Tornou-se mentiroso, mal educado, agressivo e irresponsável depois desse acidente. Aí a gente vai pensando assim, então a culpa não é dele, né? Ele que teve aquela lesão lá que botou ele assim. Será? Aqui no Brasil, há 2 anos, o operário Eduardo, vocês todos devem ter visto isso, tem 2 anos, o operário Eduardo teve seu crânio atravessado por um vergalhão que destruiu 11% da sua massa encefálica na região frontal. A mesma região que não pode ser danificada, que a ciência afirma que qualquer lesão aí vai causar problemas e transtornos de caráter e de personalidade. Esse rapaz está sendo estudado por cientistas americanos
para descobrirem como ele pode estar normal, sem nenhuma mudança de comportamento, pois o que se esperava era que apresentasse sequelas em alguns meses. Tanto que a família foi avisada que ele poderia se tornar uma pessoa agressiva, violenta, né? Em alguns meses, tem 2 anos. Ele continua o mesmo que sempre foi, sem nenhuma mudança de comportamento. Está sendo estudado pela maior autoridade na área, Dr. Rodolfo Linas, indicado ao Prêmio Nobel de Medicina em 2013. Ele disse, esse doutor disse, isto é inacreditável, preciso examinar. Esta pessoa deveria ter tido muitas sequelas. Palavras do professor. O neurocirurgião, Dr. Renato Rosenthal, comparou esse caso com o de Pinas Gage. E ele, olha o que ele diz. Mais do que entender o mistério de como ele está vivo, este caso deve levar a uma reflexão sobre o que acreditávamos que sabíamos sobre o cérebro. E como nós podemos, neste caso específico, questionar nossos conhecimentos sobre o que pode ser ainda desvendado. Ele é o único caso no mundo que teve lesão órbito-frontal e não teve mudança de caráter nem de comportamento. E foi muita lesão, ele perdeu 11% da massa encefálica ali. Então a gente fica imaginando como isso pode acontecer, né? Como pode essa criatura não ter mudado em nada o seu comportamento? É porque ele não era limitado, ele não tinha, as atitudes dele não eram freadas pelo órbito frontal. Ele é assim, ele é um espírito assim. Ele não tinha nada ali, aquilo ali, para ele não estava auxiliando em nada. Ele não era uma pessoa que não era um espírito que precisava desse freio ali. Ele já é uma pessoa que não tinha essas características. Ele já não apresentava. Em O Livro dos Espíritos, na questão 368, os espíritos ensinam assim. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. O envoltório material é um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito. Então, o espírito, se ele tem tendências agressivas, violentas, ele recebe uma influência dessa região do cérebro para auxiliá-lo a não manifestar esse comportamento, para que ele tenha chance de se melhorar, dele evoluir, porque ele vai fazendo, vai aprendendo, e ele então passa a ser uma pessoa melhor, né, com essa atividade. Na 639, eles dizem assim: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Esta manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos. Então, para que a pessoa, que a gente tenha visão, enxergue, os olhos têm que estar perfeitinho, o ouvido tem que estar perfeitinho, tudo tem que estar perfeitinho. Senão, a gente até falou aqui o caso do Steve Wonder, que ele é um cego de vistas perfeitas. Quando ele nasceu, ele sofria do cristalino opaco, uma doença que é encoberto, ele não tem transparência, então a luz não passa. Porque ela não passa, ela não vai acionar os neurônios responsáveis pela visão, e aí a pessoa não enxerga. Quando descobriram isso, ele tinha 11 anos. Aí eles fizeram a cirurgia, mas não adiantou, a vista dele é perfeitinha. Mas aqueles neurônios não foram orientados, educados, então eles recebem a luz, mas não sabem o que vão fazer com ela. Então ali ele continuou não enxergando. Hoje as crianças, quando nascem, é feito um diagnóstico, é feito um exame para isso, porque a correção é simples. Né? O cristalino opaco hoje não deixa ninguém mais com deficiência visual, é simples, mas naquela época não era. Então nós precisamos de ter uma organização boa para que a alma possa manifestar as suas faculdades. Uma criança que tem um retardamento mental, né, ou qualquer coisa, ela
tem uma deficiência mental que impede a alma de manifestar as suas potencialidades. Ela não consegue fazer isso no estado de vigília, mas emancipada pelo corpo, ela não tem nada. Ela percebe, ela sabe tudo. Né? Então, é maravilhoso esse processo, né, de auxílio do corpo para a evolução e o aperfeiçoamento das pessoas, dos espíritos. Né? Na 370, eles dizem assim: o espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ele que tem as faculdades. Assim, não são os órgãos que lhes dão as faculdades. Então, não é o órgão frontal que faz que a pessoa seja boa ou ruim. Ele freia as tendências ruins da alma, impedindo que elas sejam manifestadas para que ele possa aprender, interagir melhor numa sociedade até que ele aprenda. Assim, não são os órgãos que lhes dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. A diversidade das aptidões entre os homens não decorre unicamente do estado de espírito. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Então, aquele jovem, ele está sendo estudado e um dos neurologistas quer saber como o cérebro dele compensa aquela perda, compensa a visão, a lesão do órgão frontal, porque na casa mental, no cérebro, né, na casa da mente, no cérebro, aquilo ali que é o responsável pela estabilidade emocional, pelas relações, né, sociais, né, pela manifestação dessa bondade, digamos assim, das pessoas, da cordialidade, né? E ele não tem mais. Então, como ele pode continuar bom? Como ele pode continuar assim, afetivo, né, com o comportamento que ele tinha? Então, tem uma área do cérebro dele que está compensando. Mas essa área que está compensando, ela não tem esse trabalho. Ela está fazendo esse trabalho. E eles querem descobrir. Então, quem é? É o espírito. Ele que determina, ele que manda, ele que coordena. Né? As faculdades são da alma e não da organização física. Não resta dúvida que o delinquente, no entanto, padece de distúrbios endógenos e exógenos, né? Endógenos, o que ele carrega, o que ele já é, o que ele tem dentro. E os exógenos são os exteriores, né? O que está em volta é a sociedade, é tudo que está em volta, que o impelem ou predispõem à violência e que se somam a outros tantos, que são os sociais, que são os econômicos, que são os mesológicos, né? Que é o meio ambiente, isso aí. Então, consideremos ainda outra coisa, que nós espíritas conhecemos muito bem. As reencarnações em massa nesses dias, o mergulho no corpo de espíritos pouco evoluídos, necessitados de progresso e ajuda para a própria ascensão, que não encontrando estímulos superiores, são conduzidos à violência das sensações grosseiras, despertando os impulsos agressivos e os instintos violentos. A Terra está numa fase em que ela está muito próxima da sua transição, né, para um plano regenerador. Então, ela é uma grande escola. Ela é uma nave abençoada, em que nós somos plantados nela para crescer, para evoluir, para ajudar no progresso, e também dela e do nosso. Então, ela está recebendo espíritos de toda ordem, espíritos muito evoluídos intelectualmente, pouco moralizados, para que cada um tenha a sua oportunidade de melhorar, de se aperfeiçoar. Então, são muitos, por causa da inconsequência dos encarnados num plano desse, que são espíritos inconsequentes, espíritos que não planejam, não têm. Por causa disso, as oportunidades de
de formação de novos corpos, né, por causa do sexo muito mal compreendido, muito mal usado, dá oportunidade a essas encarnações sem nenhum plano que os espíritos precisam. Então é a irresponsabilidade de uns dando oportunidade a outros, só que esses espíritos que vêm nessas condições não são espíritos que vão encontrar facilidade aqui. E eles precisam de exemplos. E, no entanto, às vezes não encontram. Na questão 685, Kardec comenta: quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato? Esse comentário de Kardec na Lei do Trabalho, na última pergunta, na 685 da Lei do Trabalho. A ciência vem estudando o comportamento e o funcionamento do cérebro e tem feito grandes descobertas. Olha só o que eles descobriram em 1994. Eles descobriram que nós, humanos, e alguns animais, na maioria dos animais, tem o que eles chamam de neurônios espelhos, onde após observarem a atividade cerebral de um macaco, através de eletrodos no seu cérebro, constataram que a observação de uma ação, simplesmente pegar comida, isso foi por acaso, o cientista que estava trabalhando com esse macaco, foi fazer um lanchinho e ele estava observando, ligado, os eletrodos estavam ligados, o cientista pegou uma coisa para comer. Não era a intenção dele, ele estava fazendo outros experimentos, mas ele pegou. Aí, imediatamente, foram ativadas as áreas do cérebro desse observador, que no caso foi o macaco, foram estimuladas pela ação do outro, pela ação do cientista de pegar o alimento e comer. Ou seja, para o cérebro do macaco, era como se ele mesmo estivesse pegando a comida. Então, funcionou ali como se fosse ele a pegar a comida e comer. Ele só estava observando o cientista fazer isso. Esse tipo de neurônio foi encontrado também em outros animais, inclusive nos humanos, e após vários outros estudos foi constatado que a percepção visual era responsável por iniciar uma simulação interna dos atos dos outros. Aí a gente que está vendo tanto essa violência aí, a gente fica imaginando se eles não vão culpar os neurônios espelhos para a violência que está acontecendo aí, né? Outros experimentos mostraram que ao ver uma pessoa emitindo uma expressão de tristeza, os neurônios se ativam. Estão espalhados pelo cérebro esse tipo de neurônio, como forma de reproduzir internamente a mesma tristeza. Resumindo, a ação dos neurônios espelhos, eles têm a função, e foi constatada essa função, de imitar e de se colocar no lugar do outro. Então, é a imitação e a empatia. Eles são responsáveis por isso. Então, a pessoa se coloca no lugar do outro, sente a dor, sente a tristeza. Por isso que a gente muitas vezes se emociona com as coisas que as pessoas falam, porque a gente se envolve e se coloca no lugar da outra pessoa. Ou então imita. São esses neurônios espelhos, eles chegaram à conclusão que faz que os filhotes no reino animal das fêmeas aprendam com as mães a caçar, a procurar alimento, porque o que elas fazem, o que as fêmeas, as mães fazem, eles fazem. Mas não fazem só porque eles estão vendo, esses neurônios ativam isso. Aí a gente fica perguntando, será que isso pode explicar a selvageria que temos presenciado de alguns grupos que se juntam àqueles que estão protestando passivamente nas ruas e começam a quebrar tudo que vem pela frente, ao observarem alguém quebrar? Porque aquilo começa um grupinho, aquele grupinho vai aumentando, quando se vê tem uma mó imensa, né, fazendo a mesma coisa. Há pouco tempo, presenciamos aquele triste episódio daquela mulher que foi espancada até a morte porque acharam que a mulher matava criança, lembra? Que ela foi uma foto na internet, diziam que ela fazia magia negra com as crianças, acharam a mulher parecida com aquela, espancaram a mulher até a morte.
né? Isso tem pouco tempo aí na mídia. Algumas pessoas foram entrevistadas, que eram mais de 100 espancando aquela criatura, né? Fazendo um ato total de selvageria. Alguns que foram encontrados nos seus depoimentos perguntaram: por que vocês fizeram isso? Ah, não sabemos, a gente viu todo mundo fazer, a gente fez também. Olha aí, olha o horror disso, né? Agora, pode ser uma atividade dos neurônios espelhos? Pode ser, pela imitação, né? Você vê, eles ativam e faz. Mas será que isso pode justificar essas pessoas? A culpa do vandalismo, de atitudes cruéis e violentas como essa, é dos neurônios espelhos? Claro que não. Senão, como ficaria, né, a responsabilidade dessas pessoas? Mas por que eles fazem isso? Por quê? Porque eles estão no corpo. Esses neurônios, da mesma maneira que eles se ativam e que eles impelem as pessoas a fazerem essa oportunidade, essas coisas, eles são os mesmos neurônios que provocam a empatia tão necessária para que a pessoa seja caridosa, solidária, para que ela se envolva com as outras pessoas, para que ela tenha compaixão das outras pessoas. São os mesmos neurônios, né? Isso aí a resposta, então, eles podem ser responsabilizados? Não podem. Embora eles sejam os responsáveis pelo processo de empatia e imitação, é necessário incluir uma outra observação que eles perceberam, estudaram, é fato, que vem ao encontro dos conceitos espíritas. Olha só, somente são ativados os neurônios espelho caso a pessoa esteja apta para exercer a ação. Por exemplo, o neurônio espelho não se ativa ao ver um elefante erguendo um tronco com a tromba, pois humanos não possuem trombas. Então, eles não vão se ativar. Isso pode explicar porque nem todos praticam vandalismo nesses protestos. Os neurônios só são ativados quando existe a possibilidade material. Talvez isso possa se aplicar também às tendências de ordem moral, né? Então, olha só, mais uma vez, não podemos de forma nenhuma achar que essa crise aí é por causa de neurônio espelho, que vê o outro fazer, vai fazer também. Não, todo mundo tem. Todos nós temos esses neurônios espelhos, todos nós temos. Todos que estão lá naquele protesto têm. E nem todos saem quebrando, nem todos fazem. Por quê? Porque isso também é uma faculdade da alma. Esses neurônios são ativados pela alma. Se ela já tem essa tendência, eles são ativados pela alma e elas vão lá e engrossam a fileira. Quem não tem essa tendência não vai fazer, embora tenha neurônios espelhos. Então, mais uma vez, a gente volta à questão da alma. Ela que comanda, ela que manda. Quem tem as faculdades é a alma e não o corpo. Nesse sentido também foi observado que esses neurônios também ativam as áreas onde estamos mais aptos a fazer alguma coisa. Então um grupo de bailarinos profissionais foi observar um outro grupo dançando capoeira e um outro grupo dançando outras músicas. Os neurônios se ativaram nas duas, mas mais naquela que era mais próxima da dança que eles praticavam. Então, porque eles se interessavam por isso. Então, mais uma vez, a alma está no comando do corpo e nunca o contrário. Tem se preocupado muito em reprimir a delinquência e sem se combaterem as causas da sua multiplicação, o que gera um fator a mais para a própria violência. Na questão 752 do Livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam que a crueldade é o próprio instinto de destruição no que ela tem de pior. Porque se a destruição é, às vezes, necessária, a crueldade jamais o é. Ela é sempre consequência de uma natureza má, né? Na 754, eles dizem que é necessário desenvolver o senso moral, porque, em princípio, ele existe em todos os homens. É esse senso moral que precisa ser desenvolvido
porque é ele que transformará mais tarde os seres humanos em seres humanos bons, né, em pessoas boas. Então, todos nós temos senso moral, só que ele não está desenvolvido em alguns. É caráter, todo mundo tem. Caráter é característica, todo mundo tem. Mas quando não se desenvolve, fica lá um caráter ruim, né, sem desenvolvimento. Para tanto, são necessárias medidas preventivas, exigindo que as pessoas se repletem de amor, a fim de que, moralizando-se, possam educar as gerações novas. No amor e no conhecimento das leis de causa e efeito, conquistarão a força moral e espiritual para que valorizem e respeitem a vida, conquistando assim a paz. Não tem outra saída, não. Espiritualmente renovado e educado, o homem investirá contra as causas de violência e de crueldade. Educação. Essa é a palavra de ordem. Educação. Aqui a gente relembra uns versos de Guerra Junqueiro, que nasceu em 1850 e viveu até 1923. Olha alguns versos dele, lá atrás, hein? Antes de 1900, né? Acendem-se na rua à noite os candeeiros. Coloca-se um gendarme à porta dos banqueiros. A polícia fareja os becos e as vielas. Gendarme é policial, né? A polícia fareja os becos e as vielas. Dobram-se as precauções, dobram-se as sentinelas. E apesar disso tudo, há feras pela rua. O vício não acaba, o roubo continua. E é cada vez maior a criminalidade. Pois bem, iluminai por dentro a sociedade. Ponde o trabalho e a honra onde estiver a esmola. Uniu o amor ao berço e uniu o berço à escola. Acendei uma luz em cada coração. Isso lá em 1900 que isso foi escrito. Então a obra de redenção é obra de educação. A gente continuando aquele texto que Kardec escreveu na Lei do Trabalho, chega em casa e dê uma lida, é maravilhoso esse contato. É na Lei do Trabalho, é o último comentário de Kardec ali na Lei do Trabalho. Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres. A que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto de hábitos adquiridos, bons hábitos, né? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia e a segurança de todos. Esse comentário de Kardec é belíssimo, parece que está sendo escrito hoje para nós. Eu já contei essa historinha aqui, vale a pena relembrar. Licurgo, um grande orador de Atenas, ele foi convocado a fazer uma palestra sobre educação. Ele pediu 3 meses. No final, compareceu diante de uma plateia numerosa, seleta e muito desenvolvida intelectualmente, uma plateia bonita. Lá, ele apareceu levando 2 cães e 2 lebres. Começou a palestra soltando um cão e a lebre. Eles se estraçalharam. Foi uma coisa horrorosa, quer dizer, ele estraçalhou a lebre. Depois ele soltou o segundo cão e a outra lebre. Eles correram, brincaram, se esfregavam como filhotinhos mesmo. Aí ele disse, isto é a educação. A diferença é que um foi educado e o outro não. São cães irmãos da mesma ninhada, da mesma raça, tudo igual. Um foi educado e o outro não. Essa foi a palestra de Licurgo. E isso não é novidade para ninguém. Para ninguém. Isso aí todo mundo sabe.
né? E o Espiritismo dá uma contribuição gigante a isso tudo, né? O objetivo máximo do Espiritismo é educar para salvar, iluminar o interior dos homens, para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria, de todas as modalidades de crueza e de impiedade e de todas as atitudes e gestos de rivalidade e deselegância moral. Essa conquista diz respeito ao sentimento, ao senso moral, que os homens do século ainda não chegaram a possuir. Quem escreveu isso foi Pedro de Camargo, se denomina Vinícius, ele foi um educador. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então, essa é a saída, não tem outra. Muita paz para todos.